Eu sou a Mônica, da página Mônica Ateliê do Instagram, e neste vídeo vou ensinar você a fazer este lindo gorro com restinhos de fio de lã. Sabe aqueles restinhos de fio que você tem, que você acumula e que não dá para fazer uma peça completa? Então, você pode unir fio a fio e fazer este lindo gorro. Ele foi feito nesse tamanho específico, mas nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer técnicas que você pode aplicar em qualquer tamanho de gorro que você vai fazer. Ele foi feito todo em pontos baixos, carreiras em espiral e a técnica de trocas de fio. Te ensino também a fazer este pompom aqui de uma forma super prática. Então vamos aprender juntos? Bom, para fazer este gorro vamos precisar dos seguintes materiais: tesoura, agulha de tapeceiro, fita métrica ou trena, agulha de crochê, eu vou usar número 4,5, mas você pode usar qualquer número compatível com a lã que você vai utilizar para fazer seu trabalho. A lã que eu vou usar, ela é compatível com agulha de 2 a 5, a numeração 5. Um pedaço de papelão, você pode usar qualquer pedaço de papelão que você tem em casa. Aí você corta esse papelão para que ele fique com 7 centímetros de largura, eu acho uma boa medida, que vamos usar para fazer o pompom no final. E se você não encontrar nada, você pode usar a capinha assim, ó, do seu celular. Eu sei que nem todo celular tem a mesma medida, mas eu acredito que qualquer largura de celular já sirva para fazer nosso pompom. Aí, se você não tiver uma capinha, você pode usar o seu próprio celular para enrolar a lã. E vamos precisar também, claro, de lã. Os restinhos que você tiver, vamos usar todos. Eu vou fazer um gorro com 54 centímetros de circunferência, ou seja, um tamanho adulto feminino. Mas eu vou deixar a tabela com as outras medidas para vocês na descrição desse vídeo. E já que eu vou fazer um gorro medindo 54 centímetros de circunferência, eu escolhi aqui um restinho de fio que dê para fazer pelo menos os 54 centímetros de correntinha. E assim dá início à primeira carreira. Então, nesse início, procure não escolher assim, ó, um restinho de fio muito pequeno, que aí não dê para você completar a correntinha, fazer a correntinha inteira. Então, escolha um pedaço assim, ó, considerável, que tenha bastante. Ou até se você tiver um novelo inteiro, aí você pode usar também só para esse início. Então, vamos iniciar a correntinha. Só que tem um porém. A correntinha, se ela tiver 54 centímetros certinho, quando você for fazer a primeira carreira, ela vai crescer. Então, vai passar de 54 centímetros de circunferência o seu gorro. Porque conforme a gente vai fazendo os pontos, a correntinha vai se abrindo, por isso que ela cresce. Sendo assim, vamos fazer a correntinha medindo 4 centímetros a menos da medida que a gente escolheu da tabela. Então, vamos iniciar a correntinha. Você segura assim, dessa forma, o fio, o lado curto para o lado esquerdo e o lado que está no novelo para o lado direito. Segura assim dessa forma, coloca aqui o dedo indicador entre os fios e aí você insere a agulha aqui. Torce e laça aqui nesse fio que está no seu indicador e puxa. Pronto, feito o primeiro nozinho da correntinha. E agora é só seguir fazendo a correntinha. Eu vou terminar quando chegar um tamanho de 50 centímetros. E aí eu vou fazendo a minha primeira carreira. Depois eu vou medir de novo para ver se atinge os 54 centímetros depois de pronto. Se não atingir, a gente refaz até chegar o tamanho de 54 centímetros. Se passar da medida, a gente desfaz e volta de novo, faz a correntinha. E se ficar menor que 54 centímetros, a gente refaz também, desfaz o trabalho e aumenta a correntinha. Mas normalmente o trabalho fica maior, né, que a circunferência. Aí é bom você voltar para deixar exatamente os 54 centímetros. É sempre bom você medir depois que você terminar e fizer a união
você medir direitinho com a trena para ver se a circunferência vai ficar correspondente ao tamanho correto da tabela, de forma que fique assim justinho na cabeça da pessoa que vai usar. Bom, atingi aqui os meus 50 centímetros, agora é hora de emendar. Bom, vamos emendar aqui, vamos fazer o trabalho todo em espiral. Então, na hora de emendar, nós não vamos emendar com um ponto baixíssimo. Vamos emendar direto fazendo um ponto baixo. Então, no último ponto, que é o início da correntinha, né, que a gente fez, esse aqui, você insere aqui a agulha, nesse primeiro ponto aqui da correntinha. E você já faz o ponto baixo, já inicia com ponto baixo. Pronto, já está emendado. E agora vamos seguir sempre assim em espiral. Então, a segunda carreira, essa aqui é a primeira carreira. Quando a gente iniciar a segunda carreira, é quando a gente chegar aqui. Mas a gente não vai nem percebendo. Então, quando o trabalho é em espiral, a gente não vai nem percebendo a subida das carreiras. Elas vão subindo em sequência até a gente atingir a altura de acordo com a tabela que a gente vai estar usando. Então, vamos seguir aqui fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base da correntinha. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Aí, essa primeira carreira, a gente vai fazer só no tom verde. Daqui a pouco, quando a gente estiver chegando na segunda carreira, que foi aqui, né, onde a gente começou a primeira, aí a gente já inicia as trocas de fios, as trocas de cores. Aí, quando você chega aqui no final dessa primeira carreira, é o melhor momento para medir de novo, só para confirmar, para ver se está certa a sua circunferência. Eu já medi a minha, está dando a medida que eu quero mesmo, para a circunferência de 54 centímetros. Então, não tem erro. Se você fizer de 4 centímetros a menos que a medida que está na tabela, quando esticar assim, ó, seu trabalho, vai atingir certinho a medida da tabela. Aí eu terminei, cheguei aqui, ó, no final da carreira. Esse aqui é o início, né? Quando iniciamos com pontos baixos, terminei aqui com pontos baixos. Aí agora eu vou trocar de fio. Você já corta, deixa um espacinho assim de 3 ou 4 dedos e corta o fio. Aí você puxa ele pra cá, pra cima, assim. Pronto. Agora você insere aqui a agulha no mesmo lugar em que está esse fio aqui, você insere de novo, por dentro das duas laçadas do ponto baixo. Ou seja, no mesmo lugar que está esse fio aqui, que você cortou, você vai inserir. Pronto. E agora você vai usar a próxima cor, já pega o próximo restinho de fio. Aí agora já pode ser do tamanho que você quiser, o restinho de fio, o rolinho de fio. E você vai fazer da seguinte forma: depois que inseriu a agulha aqui, nas duas laçadas do último ponto baixo que você fez, você puxa com a agulha mesmo o fio, o próximo fio que você vai usar, e passa por dentro das duas laçadas. Aí agora você vai pegar essas duas sobras aqui de fio e vai dar um nozinho. Vamos dar logo nozinho para não fugir esse fio. Você pega os dois restinhos, né? O restinho do verde, o restinho do rosa e pronto. Já está emendada a cor. E aí você segue fazendo ponto baixo sobre ponto de base. Cuidado para você não virar assim, ó, não girar o seu trabalho. Ele tá em espiral. Então, aqui, ó, foi a parte que a gente começou a correntinha. Essa parte aqui fica para baixo. Você vai inserir aqui para fazer o próximo ponto baixo, aqui, ó, nesse Vzinho aqui, que é do primeiro ponto baixo que a gente fez. Primeiro ponto baixo na correntinha que a gente fez de base. Então, é aqui que você vai inserir.
Aí você insere aqui, ó, por baixo desse Vzinho verde aqui. E aí sim você dá a laçada para fazer o ponto baixo. Pronto. Aí lembra que esse fiozinho aqui, ó, da correntinha, ele fica pra cá, ele fica pra baixo. Então, como o trabalho é em espiral, fica essa pontinha aqui mesmo. Mas não tem problema, que depois, quando a gente for fazer o acabamento do trabalho, a gente vai esconder aqui esse fio por aqui. Então, vamos seguir aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. No próximo ponto baixo de base, a gente faz mais um ponto baixo rosa. E aí, a gente pode seguir fazendo até terminar esse fio rosa, até a gente necessitar fazer a próxima troca de fio. Pronto, eu estou chegando aqui no final. Cheguei no final aqui do fio rosa. E aí, a gente vai finalizar assim, ó. Lembra que a gente vai puxar direto o fio no ponto baixo. E aí, insere a agulha novamente entre essas duas laçadas do ponto baixo. E agora, vamos puxar o próximo fio. A próxima cor, eu escolhi esse laranja aqui. E vamos puxar da mesma forma. Engata aqui no ganchinho da agulha e passa entre essas duas laçadas. Deixa aqui a agulha esperando e vamos unir essas duas pontas dos fios em um nó. Pronto, dá um nó, puxa. Ó, puxa até atingir aqui o tamanho da agulha, ó, a largura da agulha. E segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Agora eu preciso dar uma diquinha para vocês de como eu faço para esconder esses fios. Você tem duas opções: deixar para escondê-los só no final do trabalho, na hora do acabamento, ou já escondendo agora. Eu gosto de já esconder na hora, enquanto eu faço o trabalho. Então, é da seguinte forma. Vou puxar aqui só para retirar a agulha para mostrar para vocês. Ó, aqui onde eu fiz a carreira do rosa, eu vou inserindo esse fio, esse restinho de fio assim, ó. Só aqui na perninha de trás, no fiozinho de trás, você insere a agulha e vai puxando aqui, ó. No próximo, só na perninha de trás, e vai puxando e já vai escondendo o fio. A mesma coisa eu vou fazer aqui no laranja, ó. Nesses pontos baixos que eu já fiz aqui do laranja, eu já vou escondendo o fio. Depois é só passar a cola na pontinha e cortar. Mas também você tem a opção de fazer isso só no final do trabalho, com a sua agulha de tapeceiro, você insere depois tudinho e corta. Então, vamos seguir aqui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até terminar esse fio aqui laranja e necessitarmos de uma próxima troca de fio. Uma coisa que eu preciso alertar vocês é quando a gente vai chegando aqui, ó, na emenda do espiral, bem aqui, ó, o trabalho tende a enrolar, tende a fazer assim. Aí você tem que tomar cuidado para você não emendar aqui nessa parte. Sempre fica ligada nesse início aqui do trabalho. A gente começou por aqui, ó, a gente começou pela correntinha. Então a correntinha ela tem que estar sempre na base do trabalho, sempre para cá. Nunca emende com ela. Você vai ter que sempre emendar ponto baixo com ponto baixo. Deixa a correntinha para cá, ó, para baixo, tá? Ó, é aqui que a gente vai emendar, no próximo ponto baixo. Bom, finalizei aqui o rolinho do fio laranja. Aí você puxa, insere de novo nas duas laçadas e a próxima cor que eu vou usar vai ser essa roxa aqui. Puxa da mesma forma. Segura aqui a agulha para baixo. Pega as duas pontas, uma ponta de cada cor, dá um nó bem apertadinho e segue fazendo ponto baixo
sobre ponto baixo. Aí, como eu já segui aqui fazendo uns pontos suficientes para esconder, eu já vou esconder aqui o fio roxo. E agora o fio laranja, vou já esconder. Eu acredito que assim, gente, o trabalho fique mais rápido, o acabamento, né? A gente finaliza mais rápido. E agora eu vou seguir fazendo aqui com o meu fio roxo. Terminando aqui o meu fio roxo, vou puxar da mesma forma, insiro entre as duas laçadas do ponto baixo. E agora eu vou usar o fio azul turquesa. Olha como tá ficando bonito esse colorido. Dá um nozinho. Vamos logo fazer os pontos baixos para depois esconder. Vamos logo fazer só para dar segurança. E depois ficar fácil de esconder assim, ó. Dá uma puxadinha e já esconde aqui. Só pra gente ter aonde esconder, né? O azul. E agora o roxo. Sempre na perninha de trás. E vamos seguir fazendo a carreira do azul agora. Ponto baixo sobre ponto baixo. Bom, a próxima cor que eu escolhi aqui seguir fazendo foi a amarela. E a gente segue assim, sempre trocando de fio, até atingir a altura necessária, a altura que a gente vai precisar de acordo com a nossa tabela. Então, eu vou seguir assim, com a minha troca de fios bem colorida, até atingir a altura necessária. A próxima cor escolhida foi esse salmãozinho aqui. E vai ficando um desenho, gente, vai ficando uma estampa muito linda. E esse aqui é uma escolha aleatória que eu tô fazendo, mas tem uma forma, tem uma técnica também para você escolher cores e ficar assim harmônico o trabalho. Você pode escolher cores análogas ou cores contrastantes. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, sobre as cores, dando dicas para vocês de como brincar com as cores nos trabalhos, deixem aí nos comentários se vocês quiserem um vídeo. E não esqueçam também, né, de se inscrever no meu canal, de curtir, de comentar sempre, para o meu conteúdo estar sempre chegando para vocês. E para esse tipo de conteúdo também está sempre chegando para vocês. Bom, chegamos aqui no final. Depois que você atingir o tamanho de mais ou menos 27 centímetros, é uma boa hora para finalizar o tamanho do gorro. Lembrando que a gente vai dobrar a borda. Quando você chegar aqui nesse final, você corta aqui o fio, deixa um espaço maiorzinho pra gente fazer um acabamento. E agora você vai usar a agulha de tapeceiro. Puxa o fio, coloca na agulha e aí bem aqui mesmo você vai imitar um Vzinho. Você não vai fazer um ponto baixo. Você pula esse ponto aqui e nesse aqui você insere a agulha dessa forma, embaixo das duas perninhas. E agora você passa aqui por dentro desse último ponto baixo que você fez da última carreira. Só embaixo de uma perninha. Pronto, a gente imitou aqui um Vzinho. Aí agora dá um nó e esconde esse fio. E agora esconde esse fio por aqui mesmo.
Agora, para fazer a finalização, você tem duas opções. Você pode terminar por aqui, e essa aqui é a parte que eu escolhi para ficar na cabeça mesmo. E essa parte aqui, que iniciamos o trabalho, é a parte que vai ficar com o pompom, vai ficar assim. Então você tem duas opções: finalizar assim mesmo, com pontos baixos, ou fazer um acabamento. Eu vou ensinar aqui o acabamento. Se você quiser, você pode usar. Vou usar o acabamento com ponto caranguejo. Eu escolhi essa cor para finalizar. O ponto caranguejo é feito da seguinte forma: você escolhe aqui algum pedaço para iniciar. Vou escolher aqui no rosa. Insere a agulha em um ponto baixo e você puxa o fio da próxima cor. Até então é normal. Faz uma correntinha, né? Que é para dar altura de um ponto baixo. E agora, ao invés de você inserir a agulha aqui no próximo ponto, você vai inserir no ponto de trás. Por isso que o nome é ponto caranguejo. Então você insere assim mesmo, ó, aqui, da frente do trabalho para trás do trabalho. Insere e laça assim, ó. Puxa torcendo mesmo as laçadas e dá uma laçada entre essas duas laçadas que estão torcidas. Pronto. Agora de novo, próximo ponto de trás, puxa, é um ponto baixo torcido. E o nome é ponto caranguejo porque a gente está voltando o caminho. Torce, puxa, insere, dá laçada lá atrás, puxa e faz o ponto baixo aqui torcido. Insere atrás, puxa e faz um ponto baixo torcido. E vamos seguir fazendo assim até chegarmos aonde a gente começou. Ó, aqui a gente chegou naquela parte que eu finalizei com a agulha de tapeceiro. A gente insere aqui mesmo, onde a gente fez. E no próximo. Pronto, chegando aqui agora no último ponto caranguejo. Aí agora a gente pode cortar. Puxa o fio e agora a gente vai só esconder esse fio aqui para trás. Fica mais fácil com uma agulha de tapeceiro. Então, insere aqui para esconder aqui para trás. Dá um nozinho para ele não fugir, né? Então, com o fio que a sobra do fio que a gente iniciou o trabalho. E o final a gente dá um nozinho e vamos esconder esses fios aqui. Pronto, finalizado aqui. Essa vai ser a parte que a gente vai colocar na cabeça e essa é a parte que vamos colocar o pompom. Agora, para fazer esse acabamento, vamos pegar o fio da mesma cor, colocar na agulha de tapeceiro e vamos fazer assim, ó. Você insere aqui a agulha de tapeceiro aqui mesmo, por dentro de um ponto baixo. E aí você vai inserindo por cada ponto baixo. Uma hora de trás para frente, outra hora de frente para trás. E assim segue até o final. Depois nós vamos puxar esse fio. E isso vai enrugar a peça. Essa parte de cima, né? Terminei aqui, cheguei no início, agora vamos cortar. Um tamanho de 20 centímetros mais ou menos. E agora a gente vai puxar, ó, lembra daquele fio do início?
aquele desnível que ficou no início da carreira. Então eu coloquei aqui na agulha de tapeceiro e agora é só esconder. Isso tudo vai ficar para dentro do gorro. O pompom vai ficar aqui, então vai ficar bem escondidinho. E agora é hora de puxar o fio que a gente passou por todo o trabalho. Pronto, aí depois que puxa, ó, fica bem enrugadinho. E é aqui que a gente vai colocar o nosso pompom. Aí vamos amarrar aqui. É importante deixar um espaço de fio, uma boa quantidade de fio, que a gente ainda vai usar esse fio para fechar mais aqui esse buraco. Então vamos colocar aqui na agulha de tapeceiro e aí você passa assim, ó, pulando os pontos baixos, ó. Aonde tá enrugadinho, você vai colocando, passando o fio mesmo. Puxa, que já é para fechar mesmo. Ó, aqui no topo mesmo dos pontos, onde está enrugadinho, você insere a agulha. Poder unir esses pontos no final. Tem uma posição específica. Pronto, já tá ficando bem juntinho. Cuidado para não puxar com muita força, senão você pode arrebentar a lã. Já aconteceu isso comigo, por isso que eu tô avisando. Uma vez eu fui fazer um gorro, puxei com muita força e arrebentou. Eu tive que colocar outra lã. Pronto, ficou fechadinho. É aqui que a gente vai colocar o pompom. Aí aqui agora a gente finaliza com um nó, a gente dá um nó em algum ponto. Não precisa se preocupar dele ficar aparente, porque o pompom vai ficar por cima dele. Prontinho, finalizei. Agora você coloca lá pra dentro da touca e esconde lá por dentro do gorro. Coloquei aqui dentro e lá por dentro mesmo, na hora de fazer o acabamento, a gente esconde esse fio. Agora, para fazer o pompom, eu vou escolher a mesma cor que eu finalizei aqui com o ponto caranguejo. E é importante você escolher bastante novelo. Não precisa ser um inteiro, mas algum que você tenha bastante quantidade, porque a gente vai dar várias voltas. Vai usar bastante fio para fazer pompom. E para fazer o pompom, vamos enrolar aqui na capinha. Eu escolhi a capinha de celular mesmo para enrolar. Assim, enrola bastante fio, tem que dar várias voltas para ele ficar bem gordinho o pompom. Pronto, dei bastante volta, ó, tá bem gordinho. E aí agora você, com a ajuda da agulha, você vai puxar aqui por baixo o fio. Se você não tiver outra ponta de fio, você pode tirar do pedaço mesmo, um pedaço que você fez aqui o pompom. Você usa um pedacinho só para amarrar o pompom aqui, só para ele não fugir. E puxa aqui, ó, e dá um nozinho. Pronto, só um pedacinho de fio mesmo, só para dar segurança nesse pompom, quando a gente tirar ele da capinha. Pronto, quando você tirar ele da capinha, ó, ele vai sair assim. Parecido quando a gente faz um tassel, né? Pronto. Aí agora a gente vai usar esse fio para amarrar o pompom e prender no gorro. Então tente deixar pelo menos uns 30 centímetros de fio sobrando. Aí esse fio aqui que a gente usou para dar o nó, só para dar a segurança do pompom, a gente vai dar um nó no restante do pompom. Aqui no meio. Esse nó, ele tem que ser bem apertadinho. Você pode até dar 2 voltas para o seu nó ficar bem apertadinho, porque para não fugir depois, para você não perder depois fio do pompom. Aí você não corta
esses fios aqui que você deu nó, porque eles que vão dar um nó no gorro depois. Então, segure eles aqui, a parte. E o que a gente vai cortar agora é essa parte aqui do pompom. Você insere aqui a tesoura nessa parte e vai cortando assim, ó. Aqui é onde a gente deu o nó, é o centro do pompom. E a gente corta aqui, o topo do pompom. Vai cortando. Onde você vê fio emendado assim, ó, junto, você vai cortando. Aqui do outro lado também. Segura no meio do pompom, segura bem firme e vai cortando. Ó, o fio que a gente deu o nó, que a gente vai emendar é esse aqui. Cuidado para não se perder, ó. Aqui o nozinho. E aqui é onde você vê fio emendado, você corta, ó. Tem bem aqui, então vamos cortar. Depois nós vamos ajustar essas pontas aqui que estão desiguais. Você agita assim, ó, o pompom. Aí dá pra ver aí, que ainda falta cortar, dá pra ver. E dá pra ver o que tá diferente, ó. Aí aqui a gente vai cortando, pra deixar ele bem redondinho. Pronto, e ele tá ficando assim, ó. Aqui o fio que a gente usou pra dar nó. E eu cortei bastante pra deixar ele bem redondinho. Pronto, o nosso pompom ficou assim. Deixei ele bem grandão. Mas você pode também, se quiser que ele seja menorzinho, é só cortar mais os cabelinhos dele. Agora você coloca aqui na agulha de tapeceiro o fio que a gente havia dado o nó aqui no pompom. E a gente vai agora prender ele aqui no topo. Você coloca aqui por entre os pontos baixos. Aqui, aí o outro lado do nó que a gente deu, que é esse aqui, esse fio, a gente vai dar um nó. Mais um nó. Esse finalzinho aqui é cheio de nó. Cuidado para não puxar muita força, senão você perde o fio. Vai ter que amarrar tudo de novo. Você pode partir o fio no meio, então não precisa puxar com tanta força. Aqui eu dei um nó duplo, e se você quiser reforçar ainda mais a segurança do pompom aqui, você pode dar mais uma passada aqui pelos pontos do gorro, atravessando aqui pro outro lado, e dar mais um nó. Pronto, dei mais um nó duplo aqui. Aí esses fios aqui que a gente usou pra colocar o pompom no gorro e a gente deu nó, a gente corta, a gente não precisa esconder eles lá dentro do gorro. Corta do mesmo tamanho que ele faz parte aqui, ó, do pompom. A gente já não sabe mais onde ele tá. E fica assim, o gorro com o pompom. Depois você esconde os fios que estão aqui sobrando, né? Na verdade, a gente já escondeu, agora é só colar e cortar. Aí, finalizado, depois de feito o acabamento aqui, cortado a parte de dentro, aí a gente usa ele dobrado assim. Então, quando a gente dobra aqui a borda dele, ele fica uma altura assim de mais ou menos 20 centímetros. É um bom tamanho. Aí, se você quiser que ele fique mais comprido na cabeça, é só desdobrar ele e ele fica bem compridão, fica bem grandão. E assim, desdobrado, ele fica com 27 centímetros, sem contar com o pompom. Fica assim nosso gorro. Pessoal, eu fiz esse gorro especialmente para doação ao Rio Grande do Sul.
assim como as diversas peças que eu ainda estou fazendo de inverno para doação ao Rio Grande do Sul. Mas como esse gorro é feito com restinhos de fio juntos, eu resolvi fazer um vídeo para ensinar. Eu sei que tem muitas crocheteiras que gostariam de fazer peças para doação ao Rio Grande do Sul, mas não tem material suficiente para fazer. Então por isso mesmo que eu resolvi fazer esse vídeo usando a técnica de trocas de fios. Você que tem aqueles restinhos de fios, você pode uni-los e fazer uma linda peça como essa. Então, assim como a gente pode unir fios para fazer uma peça para doação, a gente pode se unir como artesãs, crocheteiras em prol do Rio Grande do Sul.